Oi, família. Aqui é mais um quadro do Virtudes do Mago. E, como sempre, eu gosto de começar para lembrar que esse quadro não é uma aula, não é um manual. E eu definitivamente não tô aqui vestindo uma capa de sabedor. O mago aqui no Caminho do Mago, nesse sentido que a gente trabalha, não é quem tem todas as respostas. Pelo contrário, é quem topou alterar o próprio caminho. É quem olha para si mesmo e fala: tá, eu posso melhorar a forma como eu existo nesse mundo. Cada virtude que eu escolhi estudar e eu escolhi testar e aprender e explorar aqui, inclusive essa de hoje, é um convite para a gente caminhar. E não é um ponto de chegada, é um trabalho. Os assuntos que são aqui tratados jamais vão ser sanados num vídeo de 10, 11 minutos. A vida é muito mais complexa que qualquer resposta pronta. Então, se você chegou aqui de cabeça aberta, disposto a pensar junto comigo, com a gente, e se perguntar onde é que eu posso estar tropeçando nisso, fica à vontade. A roda está aberta. Vambora? Essa é a virtude do mago número 5. O cuidado que não invade. Você sabe quando você tá ali, na maior boa vontade, tentando dar um help para um amigo, para um familiar, ou até um desconhecido na rua, mas alguma coisa ali tá soando estranho? Como se a sua ajuda, em vez de aliviar, criasse um peso? Como se o seu abraço, em vez de acolher, estivesse apertando demais? A gente vive numa era de curadoria. A gente quer cuidar de todo mundo, e olha, eu sei muito bem disso porque eu sou um tipo de pessoa assim. A gente cuida da alimentação do outro, da nossa, da saúde mental do outro, da nossa, da forma como o outro vive, da nossa. A gente virou especialista da vida alheia, da nossa, e existe uma palavra que justifica tudo isso hoje em dia. É porque eu me importo. A gente se importa. Mas tem um fantasma aqui. Um fantasma que espreita toda essa nossa boa intenção. É a confusão entre o cuidar e o controlar, entre ajudar e o invadir. A virtude de hoje, dentro da nossa jornada do mago, é a que eu chamo de cuidado que não invade. A pergunta que ela nos faz é ainda mais delicada do que todas. Como eu posso ajudar sem diminuir alguém? Como eu posso estar perto sem sufocar alguém? Porque vamos combinar uma coisa, de boas intenções o inferno está cheio. E o inferno muitas vezes começa quando a gente acha que sabe o que é melhor para o outro sem nem perguntar para a pessoa. Essa ideia de um cuidado que não invade tem raízes profundas. É para entender de verdade. E para entender de verdade, a gente precisa fazer um movimento descolonizado do nosso olhar. Um pensador camaronês chamado Achille Mbembe diz que o projeto colonial sempre funcionou como uma forma de cuidado perverso. O colonizador se via como aquele que queria civilizar, ou seja, curar a ignorância, organizar o caos. Um cuidado que não perguntava se era bem-vindo. Era um cuidado que impunha uma forma de ser e de viver. Em contraponto a isso tudo, olha a sabedoria de quem sempre precisou cuidar em comunidade para sobreviver.
A filosofia que a gente já falou aqui, a Ubuntu dos povos Bantu, nos ensina algo muito simples e revolucionário. Eu sou porque somos, porque nós somos. Isso não é só poesia, é uma ética prática. Significa que a minha existência só se completa na sua. Mas calma, isso não é uma carta branca para eu sair me metendo na sua vida. É o contrário. Se o outro é parte de mim, invadir o outro é me machucar. O cuidado no Ubuntu é um cuidado de reverência. É o cuidado que organiza a roda, onde ninguém está num palco superior. Todos se veem, todos se escutam. E tem mais. Tem um pensador ameríndio, Eduardo Viveiros de Castro. Ao estudar os povos indígenas, trouxe a ideia de perspectivismo. Ele percebeu que, para essas culturas, o mundo não é uma coisa só que a gente interpreta de jeitos diferentes. O mundo é feito de mundos diferentes. O rio, que para mim é recurso natural, para outra pessoa pode ser um parente, um avô. Se o outro habita um mundo diferente, como posso eu, do meu mundo, achar que sei o que é melhor para o mundo do outro? Cuidar sem invadir começa quando a gente aceita que a nossa visão não é a única, nem necessariamente a certa. É a arte de se comunicar e cuidar sem querer apagar a diferença, sem querer traduzir o outro para a nossa própria língua. E qual é a base do Ubuntu? A confiança. Não é uma confiança ingênua. É uma confiança construída. Nas comunidades tradicionais, você não fica interrogando o outro para saber se ele é confiável. Você se aproxima, você convive, você demonstra interesse genuíno pela história do outro. Isso cria um laço que dispensa a investigação, sabe? A aproximação substitui a perseguição. O cuidado que não invade começa com um gesto simples. Construir relação, não investigar. É trocar o deixar eu ver o que você está fazendo pelo como está sendo isso aqui para você. É trocar o interrogatório pela conversa afetiva. É entender que a gente não precisa saber tudo sobre o outro para poder amar essa pessoa. A gente precisa, isso sim, estar próximo dela. Na prática, como é essa virtude? Ela se manifesta em dois movimentos muito fundamentais: construir confiança e estabelecer limites. E isso não é contraditório, é complementar. O cuidado que não invade sabe que estabelecer limites não é falta de amor, é sobra de respeito. É sentar com o outro e definir as regras em conjunto. Não as minhas regras. Não as regras que eu acho certas. É as nossas regras, as regras do nós. Por exemplo, se você for uma pessoa que tem filhos, que cuida de alguém, se for um cuidador, por exemplo, isso é fundamental. Não adianta impor um monte de não pode sem ter diálogo. Se você cuida de uma pessoa menor de idade, um adolescente, de até um idoso, você tem que fazer essa pessoa entender o porquê das coisas. E mais, precisam participar das construções das regras. Isso não é fragilizar a autoridade, é fortalecer a confiança. E tem um detalhe importante: o respeito ao espaço físico. Isso parece um pouco óbvio, mas a gente viola isso o tempo inteiro. É bater na porta antes de entrar. É não mexer nas coisas do outro sem ter permissão.
É entender que o corpo do outro tem fronteiras invisíveis e que atravessar essa fronteira sem convite é sempre uma violência, mesmo que seja com a intenção de cuidado. O cuidado que invade não respeita limites. O cuidado que não invade negocia os limites. Ele sabe que toda relação saudável precisa de um até aqui. E que esse até aqui é definido a dois, não por um só. Agora vamos falar de um lugar onde esse cuidado é posto à prova todos os dias. E aí é o nosso cuidado de parentalidade no ambiente digital. Essa fronteira é muito delicada no nosso tempo. A gente acabou de passar por um processo no Brasil de ver nas mídias sociais jovens armando e discutindo sobre violências sexuais, sobre como tratam as mulheres. Isso é um perigo. E aí eu faço umas perguntas. Por que, como cuidadores, vocês, muitos que são cuidadores, precisam ter responsabilidade e proteger? Mas como que vocês protegem sem virar um agente de vigilância? Como cuidar sem invadir a privacidade? Porque existe diferença entre controle e vigilância. O controle é uma ferramenta de cuidado combinado. É você sentar e explicar os riscos que existem na rede. É definir junto, olha, você não tem idade para estar fazendo isso na internet. Você tem que ter limite de tempo no celular. Tela faz mal para a saúde. Vai jogar uma bola na rua. Vai conversar com as suas amigas ao vivo. Sabe? E a vigilância é outra coisa. É instalar espiões no celular, é ler conversa escondido, é invadir os diários. Isso não é cuidado, é desconfiança. E aí, desconfiança, quando vira regra, corrói qualquer relação entre as pessoas. O cuidado que não invade, dentro do mundo digital, é aquele que educa em vez de espiar. É aquele que confia, mas não é ingênuo. Quem combina as regras antes e só intervém quando a regra é quebrada. Quem entende que o filho também tem direito a um mundo particular, inclusive online. Sabe? É um bom cuidador. Se a gente quer que as pessoas nesse novo mundo confiem na gente quando tiverem problemas de verdade, a gente não pode tratar todo mundo como suspeito o tempo todo. Olha, eu vou ser muito sincero. Agora eu vou falar de uma parte que é uma sombra minha de cuidado. Porque eu tropeço nessa virtude do cuidado o tempo todo, tropeço feio. Eu tenho uma dificuldade danada de mediar o meu cuidado com a minha invasão nas pessoas que amo, principalmente com família. Minha mãe, meus amigos. Eu sou o tipo chamado de palestrinha. Eu tenho uma cabeça que vive acumulando informações. Eu leio uma parada, estudo filosofia, descubro um conceito novo e pronto. Eu já quero compartilhar, eu já quero aplicar, eu já quero ajudar. Tudo aquilo que eu acho que é solução, sabe? Tudo aquilo que eu acabei de encontrar. E pior, eu amo ajudar. É um sentimento genuíno, não é fingimento. Não é má intenção, é amor, é vontade de ver as pessoas bem. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes esse amor vira um pacote fechado que eu entrego sem perguntar se aquela pessoa ali pediu, se aquela pessoa quer, se aquele é o melhor momento para entregar. Eu chego às vezes na minha mãe com um problema que ela tá vivendo e já sai metendo texto. Mãe, segundo a filosofia estoica, a senhora deveria fazer assim, assim, tadinha. Ela me olha com a cara, meu Deus, o que é isso? Às vezes a pessoa só quer desabafar. Isso é a caricatura do cuidado que invade.
É o salvador de plantão. É aquela pessoa que transforma a dor do outro num palco da própria inteligência. E o nome disso na psicologia tem a ver com um certo narcisismo disfarçado de generosidade. A gente quer ajudar sim, mas também quer se sentir necessário, importante e aprovado. O próprio Mabembe ajuda a gente a entender isso num nível mais profundo. Ele mostra como o desejo de salvar foi a justificativa para as maioria das invasões da história acontecerem. O colonizador achava que estava levando civilização. O palestrinha, como eu, acha que está levando conhecimento. Mas os dois esquecem de perguntar uma coisa essencial: você quer ser salvo? Você pediu a minha ajuda? O cuidado que não invade não é sobre ter as melhores respostas. É sobre ter a humildade de perguntar: qual é a sua pergunta? Antes de sair dando soluções. Então, como que eu, Emerson, e você que também se identifica com esse meu jeitinho resolvedor, podemos treinar o cuidado que não invade? Bem, vamos a 3 exercícios que a gente pode praticar, que eu mesmo estou tentando aplicar na minha vida. Tem uma regrinha dos 5 minutos. Quando alguém chegar com um problema, antes da gente sair abrindo a boca para dar qualquer conselho, a gente espera uns 5 minutos. A gente pode até contar no relógio, se quiser. E nesses 5 minutos, a nossa única função é escutar. Tá bom? E fazer perguntas de aproximação. Nossa, e como você está se sentindo com isso? Tem mais alguma coisa que você quer falar sobre isso? Você vai ver que muitas das vezes a pessoa só precisava organizar as ideias em voz alta. Ela não queria resolver o problema com você. E quando esses 5 minutos acabam, se ainda fizer sentido falar, você pergunta: tem espaço para eu dar uma ideia ou você só queria desabafar? É muito difícil a gente chegar nisso porque a gente quer ajudar. Segundo, vamos trocar o você deveria ou pelo eu já passei por isso. Isso aqui é uma coisa que eu faço bastante. Eu não tenho essa mania de falar, às vezes eu tenho, mas eu tento me podar em não falar você deveria não. Mas eu pego muito dos exemplos que eu já passei e aí eu me torno, aí tem um problema, eu me torno o principal da história no momento que o outro devia estar falando. E aí tem que ter cuidado, né? Porque a pessoa quer compartilhar, em vez da gente dar palestra e tentar compartilhar uma experiência nossa, né? Deixa a pessoa falar. Em vez de a gente falar assim, olha mãe, você deveria fazer assim, a gente fala, mãe, eu já passei por uma situação parecida. Na época eu fiz desse jeito. Não sei se serve, mas eu tô contando que aí a gente sai daquele lugar de, olha, eu tenho essa autoridade e vai pro lugar de, olha, já aconteceu comigo. Se servir, eu fiz assim. Terceiro, o negócio da porta, digital e físico. Lembra que tem aquele negócio da gente bater antes de entrar? Aplica ele nas conversas também. Antes de dar um conselho não pedido, bate na porta da conversa, pergunta: posso falar uma coisa sobre isso? Ou tem espaço para um pitaco? Isso vale para tudo, para conversa com amigo, com parceiro, principalmente na hora de querer ajudar alguém nas redes. As pessoas têm o direito de viver a vida delas sem a nossa curadoria. E aqui vamos para aquelas perguntas que a gente faz todo santo dia na frente do espelho. Se você for também do tipo palestrinha, cola aqui comigo. Vamos fazer esse exame de consciência. Vamos levá-la pro banho, para a hora da reflexão. Aquelas perguntas que machucam a gente, mas fazem bem. Vamos? Quando eu ofereço ajuda, eu estou realmente disponível para o outro ou eu estou querendo validar o meu próprio conhecimento? Eu consigo ficar em silêncio diante da dor alheia
Ou a ansiedade de resolver é maior que o respeito pelo processo do outro? Os limites que eu imponho são para proteger o outro ou para controlar o que me incomoda em mim mesmo? No digital, eu sou um educador ou eu sou um vigia? Se eu der o melhor conselho do mundo e a pessoa não seguir, eu ainda assim vou amar e respeitar as escolhas dessa pessoa? Sabe o que eu tô aprendendo? Que o cuidado que não invade não é sobre ter razão. É sobre estar presente. É sobre confiar que o outro também sabe da própria vida, mesmo sem ter lido os mesmos livros que eu. É sobre entender que lá na filosofia Ubuntu, o eu sou porque nós somos significa que eu não sou mais importante nessa relação. Nós juntos somos importantes. Aqui, onde moro, na Baixada, ou aí na sua casa, ou na mesa de jantar com seus pais, com a sua mãe, com a sua avó, onde você estiver, onde a gente estiver. O cuidado de verdade não é aquele que chega com um discurso pronto. É aquele que senta junto, que ouve, que só fala, ó, tô contigo, e se precisar de alguma coisa, só falar que eu tô aqui. Cuidar sem invadir, para mim, para Emerson, ainda é um exercício diário. Mas eu tô aqui tentando. Tentando. Esse é um convite que eu tô deixando aqui pra gente. Não para ser o mago que sabe tudo, mas para ser o mago que tá aprendendo a ouvir. Esse é um exercício diário. Antes de querer salvar alguém, vamos perguntar se a pessoa tá querendo ser salva. Eu encontro você aqui no próximo passo da nossa jornada. Se cuida. Um beijo.